Amém. Espírito Santo, revela-nos a tua justiça, justificação pela fé, a graça salvífica, a graça redentora, a graça transformadora. Deus, livra-nos do mérito, do merecimento, da lei. O merecimento nos leva, Deus, a sermos cativos pela tua graça. Entendemos que na nossa vida, Deus, é tudo mediante a fé. As conquistas, na verdade, não é o que a gente precisa conquistar. É a consciência daquilo que o Senhor já conquistou por nós. Tudo recebido pela graça mediante a fé. Nos faça meditar, olhar para a cruz, olhar para o teu sacrifício. Temos a consciência como cristãos de que tudo nós receberemos da mesma forma que recebemos a nossa salvação, pela graça, mediante a fé. Abra os nossos olhos, ó Deus, para percebermos o tamanho amor do Senhor na cruz do Calvário. Nos constranja. Faça-nos, ó Deus, perceber que não merecemos coisa alguma. Tudo é graça. E ainda que a nossa vida aqui na terra fosse um caos e recebêssemos o dom da justiça, isso por si só já é e já seria o suficiente. Livra-nos, ó Deus, de acharmos que é a justiça, a salvação e algo a mais para nos fazer completos. O Senhor é a nossa completude. O Senhor é a nossa suficiência. A tua graça, ela é suficiente em nós. E a resposta do nosso coração é nos submetermos a essa graça. Não pensarmos de nós além do que convém, a nossa vida ser uma vida cativa por essa graça. Como testemunho de um amor, de uma bondade, de uma justiça elevada que foi derramada de graça sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O Senhor nos dê revelação cada dia mais nesse devocional, agora em Romanos aqui, da graça salvífica. Pois bem, Paulo, ele endereça a carta aos romanos, aos irmãos, primeiros irmãos que estavam ali em Roma, a igreja do Senhor, os irmãos. E ele escreve essa carta, uma vez que ele estava preso, não podia estar presente com os irmãos, ele endereça essa carta a essa comunidade dos salvos. E ele começa a dizer que o evangelho é uma boa notícia. O evangelho é uma boa notícia para todos os pecadores. O evangelho precisa se anunciar, nós anunciamos o evangelho. E toda vez que nós pregarmos o evangelho, nós precisamos anunciar que Deus está virado. Deus era um Deus irado. Irado por conta da maldade. Irado por conta da soberba, da petulância, da embriaguez humana. E a ira de Deus é manifesta contra toda impiedade. Contra uma humanidade que aprendeu a dar a glória que é de Deus, atribuir aos homens. E pegar tudo aquilo que é erro humano e atribuir a Deus. A ira de Deus é sobre toda injustiça, sobre todo pecado, sobre a torpeza do coração humano, que perverteu a ordem daquilo que é belo, daquilo que é certo, daquilo que é justo, daquilo que é puro, daquilo que é santo, ao ponto que a humanidade, ela é antinatural. A humanidade, o pecado na humanidade, a humanidade hoje afronta Deus na sua soberania e transformou a ordem do natural. Aquilo que foi criado por Deus, natural, correto, é tido como errado. E o errado do homem é tido como certo. Portanto, Paulo apresenta um Deus que a ira de Deus, a ira desse Deus virá sobre a humanidade para julgar toda a maldade. E ele apresenta então, Paulo, nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, apresenta 3 tipos de pecadores. Inicialmente, Paulo se refere aos pecadores maus, depois moralistas e religiosos. Todo homem pecou. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não há uma pessoa boa sequer na terra. Ninguém. A minha mãe é uma ótima pessoa. Não é. É a natureza pecaminosa. Ah, mas meu pai, olha, nunca fez mal para ninguém. Mas a natureza é pecaminosa.
Todos pecaram. Não há um bom sequer. Não há uma pessoa justa sequer. Todos pecaram. Estão destituídos da glória eterna de Deus. Por isso que todos precisam de um Salvador. A lei veio para que a ofensa avultasse. A lei veio, a lei é dada para que todo homem perceba o tanto de pecado que tem. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Ninguém. Portanto, todos precisam de alguém que seja um substituto. Uma vez que ninguém consegue cumprir toda a lei, isso quer dizer que todos estão condenados eternamente. Ninguém consegue justificar-se, ser santo por si mesmo. Portanto, a condenação é eterna. Todos precisam de um substituto. Quem é esse? Cristo Jesus. Esse Deus irado enviou o seu próprio Filho. Ele amou o mundo de tal maneira que, ainda que esse mundo estivesse imerso, essa humanidade estivesse imersa em seus pecados e seus delitos, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho, para que todo aquele que agora cresce em Cristo, no Filho, não perecesse. Perecer como, pastor? Perecer a morte eterna. A eternidade sem Ele. Mas através do Filho recebesse a vida eterna. A vida eterna, não é a morte eterna. Tem a morte eterna e a vida eterna. Cristo, então, é o substituto. A ira de Deus, portanto, ela veio sobre a cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, a ira de Deus veio sobre Jesus. O Deus irado, em que destinaria a sua ira sobre a minha e a sua vida, agora se irou com o Filho. E o Filho recebeu a sentença que nós receberíamos. Essa é a grande troca da cruz do Calvário. E é isso que Paulo apresenta. Paulo diz, olha, eu tenho uma boa notícia. O Evangelho é a boa notícia para todos aqueles que creem. Ó, pecadores maus, moralistas e religiosos, vocês não são justificados pelas suas obras. Vocês são condenados pelas obras, mas não justificados pelas boas. Portanto, vocês podem ser justificados agora, não pelas obras, mas pela fé. Pela graça, mediante a fé. A graça é um presente de Deus. A graça é um dom, é um favor, é uma bondade imerecida. Ninguém merece. Tudo que alguém merece é pagamento. Se alguém merece alguma coisa, não é um presente. Isso é um pagamento. Sei que muitas vezes a gente fala, né, para os filhos, olha, se tu comportar bem, eu vou te dar um presente. Bom, então não é presente. Então eu vou te dar um pagamento. Porque o pagamento, ele está atrelado a um bom comportamento, a um bom trabalho. Isso aí, então, uma vez que a pessoa trabalhou, ela merece. A gente costuma dizer, né? Ah, parabéns pela conquista, tu merece. A gente fala isso constantemente. Ah, olha, tu te esforçou muito, tu merece. Mas quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que a gente não merece bem algum, coisa boa. Alguma ninguém merece. Ninguém merece. Ninguém é justo para merecer algo do céu. Agora, Cristo mereceu no nosso lugar. E se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo agora em Cristo. E porque Cristo merece, você agora recebe de graça. Então você merece porque Cristo mereceu. Não pelo seu mérito. Isso se chama graça. A misericórdia, ela diz respeito a você não receber o que você merece. Misericórdia é alguém não receber aquilo que merece. Você errou, você pecou e merecia a morte. Mas Deus foi misericordioso. E ao invés de você morrer, Ele não imputou agora pecado sobre a sua vida e condenação sobre a sua vida. Você foi livrado da morte. Isso se chama misericórdia. Mas a graça é, além de você não merecer, você recebe uma dádiva. Então imagine o seguinte, você tem uma conta você devia 500 mil reais para Deus. E agora Deus vê que você não tem condições de pagar. E Deus agora diz o seguinte, olha, a sua dívida está perdoada. Isso se chama misericórdia. Deus foi misericordioso comigo. Eu devia, não tinha como pagar. Jamais conseguiria pagar.
mas ele foi misericordioso. Portanto, eu não recebi a punição que eu merecia. Uma vez que eu estava em dívida com ele, eu deveria ser preso. Mas eu não recebi essa punição. Ele me perdoou. Isso é misericórdia. Agora, a graça é o seguinte: você chega diante de Deus e ele diz: você está perdoado. Mas tem mais uma boa notícia para você. Eu que vou te pagar agora 1 milhão. Você tem 1 milhão de crédito. Você devia 500 mil e agora tem 1 milhão de crédito. Porque ele foi misericordioso, porque você não recebeu a punição que você merecia. Mas ele foi gracioso, porque ele deu agora o que você não merecia. A graça é você receber aquilo que você não merece. A misericórdia é você não receber aquilo que merece. Você e eu merecíamos a punição. Ele foi misericordioso, tirou de nós a condenação, mas também foi gracioso e nos deu uma dádiva e um presente que nós não merecíamos. Isso se chama graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não é obra vossa, isso é um dom de Deus. Paulo apresenta o evangelho, essa é uma boa notícia para todos os pecadores. Essa é uma boa notícia para mim e para a sua vida. E Paulo agora no capítulo 8 de Romanos, ele fala: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação sobre a sua vida. Por quê? Porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você do pecado, da lei, do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, ou seja, a lei operando no homem, nunca o homem conseguirá cumprir. Não é na imposição da lei que o homem vai atingir a justiça. Não é. A lei é incapaz de fazer. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez. Deus o fez. Não foi a lei que fez, foi Deus que fez. Enviando o seu próprio filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha agora, quem vive segundo a carne, aspira, deseja o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira, deseja o que o Espírito deseja. A aspiração da carne produz morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Aleluia. Cristo está em você? Então você precisa crer que o seu corpo está morto por causa do pecado. Está morto para o pecado. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês. Por causa do Espírito dele, que habita em vocês. 12. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então só se faz morrer os atos do corpo pelo Espírito. Então, olha aqui para mim por alguns segundos. Você e eu, quando recebemos Cristo Jesus, recebemos uma nova natureza, certo? Você foi salvo, justificado, a sua natureza agora foi transformada. Ou melhor, substituída. A sua natureza foi substituída. Paulo diz, não mais eu, mas ele em mim, certo? Você agora operava a morte dentro de você. Uma vez que você recebeu Cristo Jesus, agora o seu espírito foi substituído. Sua natureza foi substituída. Você recebe vida no seu espírito. Ok. Então, você já está salvo. Salvo da ira de Deus. Porque a ira de Deus já veio. Se você recebeu Cristo, já veio sobre Jesus. Já veio sobre Cristo a ira. Não tem como Deus ficar... Tem como você pagaria a mesma conta 2 vezes? É lógico isso. Você paga a conta de luz, no outro mês vem o mesmo boleto. O que você vai dizer? Ah, não, tá tudo bem, vou pagar de novo. É isso? Não, eu já paguei a conta. Ou seja,
Se você está em Cristo, ele já pagou a conta na cruz no seu lugar, já recebeu a morte. Por isso que você não precisa mais pagar de novo. É por isso que a morte não tem domínio sobre vós. É por isso que a morte no casamento, a morte da enfermidade, nós devemos declarar aquilo que Jesus na cruz do Calvário já levou por nós. Não tem como nós pagar. Ah, mas eu estou pagando os pecados. Não, ele já pagou no meu lugar. Você não precisa pagar de novo. Deus já ficou irado com Jesus na cruz. Você não vai pagar agora. Não precisa merecer o céu. Ele mereceu no seu lugar. Não tem porquê. Sabe aquela coisa? Alguém vai lá e paga o seu boleto. Aí agora chegou o boleto de novo para você. Aí o que você vai dizer? Não, mas já está pago. Não, mas não foi você que pagou. Verdade, não fui eu, mas está pago. Foi ele que pagou no meu lugar. Eu recebi um presente, uma dádiva. Essa é a verdade do Evangelho. A sua natureza foi substituída. A sua mente, a minha mente, precisa ser transformada. Isso aqui precisa de transformação. Agora, a palavra de Deus, ela vai transformar a nossa mente. Jesus anuncia a cultura do reino dos céus. Paulo, os apóstolos, eles vão anunciar agora as coisas sublimes do Espírito, que é impossível naturalmente discernir. Por isso que a gente precisa meditar nas coisas espirituais. Só é discernida pelo Espírito. Você que tem o Espírito de Deus dentro de você vai começar a discernir. Ok? Eu tenho uma coisa, pastor, mas olha só. Eu sou uma nova criatura? Sim. Você que recebeu Cristo Jesus? Sim. Você é uma nova criatura. Ok, mas tem um monte de coisa ainda que eu tenho desejos. Eu tenho desejos que eu tinha antes de converter. E isso é um conflito dentro de mim. Porque aí eu não sei se eu converti. Pois é. O fato de você ter desejos, mesmo que tinha antes de converter, é porque o seu corpo, ele é o mesmo ainda. O seu espírito não é, mas o seu corpo é o mesmo. Por isso que a carne deseja as coisas da carne. O corpo, ele tem sensações. Não é porque você converteu que você não acha mais, você não tem mais tentação. O seu corpo, ele continua a ter desejos. Você arrepiava antes e você continua arrepiando agora. Seu corpo, você precisa entender que a sua carne não converte. Por isso que a carne, ela precisa ser crucificada diariamente. E isso aqui gera muito conflito. E Satanás diz, olha aí, ó, tá vendo? Tu tá desejando as coisas de novo. Então, o corpo deseja. O espírito não. O espírito combate, constrange. O fato, pastor, qual é a evidência de alguém que nasceu de novo? É que ele se sente constrangido. Quando o corpo deseja coisa da carne, ele se sente constrangido. Quando ele peca, ele se sente constrangido. Ele arrepende, tem uma mudança de mentalidade. Ele não quer estar naquilo. Isso tem fruto de arrependimento. Portanto, o seu espírito foi substituído, sua natureza foi trocada. A sua mente está sendo transformada. Mas o seu corpo e o meu corpo, ele não converte. Ele vai ter que morrer. Quando esse corpo morrer, depois da primeira morte, a gente vai experimentar a ressurreição. Todos nós ressuscitaremos para sermos julgados por Deus, correto? Ok. Aí a obra está completa. Espírito vivificado. Natureza substituída. Mente transformada, está sendo transformada. Transformados pela renovação da nossa mente. A nossa mente está sendo transformada pela palavra. E o corpo será glorificado. Aí é corpo, alma e espírito. O corpo glorificado. A alma, mente transformada. E o espírito vivificado. Aí é a obra completa. Amém. Na ressurreição dos mortos, o nosso corpo mortal, então, primeiro, o nosso corpo voltará ao pó. E aí ressuscitaremos. Agora ressuscitaremos com o corpo glorificado. E esse corpo é igual dos anjos. Não terá definição sexual, sexo. Não. São seres assexuados. Aqui é um corpo
glorificado. Amém? É por isso que você agora, você com o Espírito, a sua natureza substituída, você ainda pode não, certamente você terá ainda desejos na carne, mas não prazer. Não. Você quando erra, quando mente, você mentia antes, mas mentia deliberadamente. Não se sentia nem constrangido por isso, mas agora se sente constrangido. É uma evidência de um novo nascimento. A pessoa não consegue permanecer muito tempo no pecado, porque ela nasceu de novo, aquilo não combina com ela. Agora, se alguém vive na prática do pecado, o que é a prática do pecado? Não é só o ato de pecar. A prática do pecado é a reincidência. Aquela pessoa que ele pratica deliberadamente o pecado e sequer se sente constrangido por isso. Essa é uma evidência de quem não nasceu de novo. A pessoa não ouve, ela não discerne coisas espirituais. Ela não discerne. Ela tem uma concordância mental, mas não discerne o que tantos outros estão discernindo. Não discerne. Ela não se sente constrangida. Só uma disposição mental. Um remorso, talvez, mas não arrependimento. Essa pessoa não nasceu de novo. O espírito foi substituído, foi vivificado. A alma, a mente, está sendo transformada. E o corpo será glorificado. Amém. Portanto, o meu e o seu corpo será glorificado ainda. É por isso que a nossa carne ainda deseja. Nós sentimos ira, a gente fica revoltado, a gente sente inclinações da carne, desejos da carne, ok? E você sabe que o pecado ele só pode entrar pelos 5 sentidos. Sempre o pecado vai achar a porta, a liberdade, vai achar a permissão. Qual é a permissão? Bom, ou ele vai entrar pelo tato, ou pelo olfato, ou pela visão, ou pelo paladar, ou pela audição. São 5 vias que o pecado vai entrar. Ou alguém vai pecar pelo que viu, ou vai pecar pelo que ouve, e isso vai induzir a um ato, né? Ou vai pelo que fala, ou pelo que come, glutonaria, por exemplo. Ou pelo que sente, ou pelo que toca, percebe? Ou pelo cheiro, é atraído, né? Atraído. Então são todas questões sensoriais, ok? E aí são portas. Você se sente atraído porque você sentiu um cheiro, aquele cheiro te atraiu. O cheiro levou você a... É igual a gente passar por carrinho de pipoca, né, na praça, né? Pipoca não vende pela plaquinha, é pelo cheiro, já viu? É uma praga. Aquele cheiro, aquele negócio, você fica, aquele entra em você e parece que a maior necessidade da sua vida é comer um saco de pipoca. Tá? Então, assim, e você diz, não posso, tô em jejum, e o diabo tá lá estourando. Churrasquinho também, churrasquinho, aleluia. Sabe? Você é atraído pelo cheiro, pelo olfato. Aí, ok, aí só atribui, eu tô aqui falando de coisas lícitas, mas atribui, aí você entendeu, né? Aí você é atraído pelo cheiro. Aí o cheiro você olha. E uma vez que você olha, você tem vontade de tocar. E quando você toca, você tem vontade de comer. Você entende? E aí, você ouve uma voz que leva você a se comprometer com aquilo. Pois bem, esse é o caminho do pecado. Portanto, eu e você, ainda que salvos, ainda que justos, sentiremos vontade de pecar. Porque o corpo deseja isso. E muitas vezes Satanás vai acusar, olha só, mas o teu corpo está desejando isso. Não, mas você não se tornou agora insensível, você não perdeu a faculdade instintiva do corpo. Por isso que o primeiro olhar, por exemplo, ele é instintivo. O segundo é uma decisão. Você não pode impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça. Você não pode. Você não tem domínio sobre isso. Pensamentos, eles vêm. Agora, você pode impedir que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. Correto?
Então tem coisas que ele vai vir, um insight, é uma percepção, uma seta, e você pensa nisso, você olha, você se sente atraído por isso, ok, esse é instintivo, é da natureza, é da carne, ou melhor, é da carne, é do corpo. Você deseja. Agora, o segundo olhar, a intenção, você elocubrar, você pensar, você estruturar maneiras de facilitar aquilo acontecer novamente, isso já é uma decisão. Aqui está o pecado daí. Então, no corpo, o primeiro instinto não é pecado, porque é instintivo. Isso atrai você. O homem que converteu, está lá e passa uma mulher bonita, e instintivamente, mas porque é bonita, pastor? Porque a mulher feia não tenta ninguém. Gente feia não tenta ninguém. Igualmente para a mulher, você sabe, né? Que a diferença é que o homem ele é lento para processar as informações tudo. A mulher, ela só levanta o olho embaixo, ela já viu tudo, ela já descreveu, já sabe se é para ela, se não é para ela, qual é o peso, qual é a altura, tipo sanguíneo. A mulher assim, é impressionante. O homem não, o homem é bocó. Aí ele fica olhando e vai e fica analisando. É desse jeito. Então, assim, instintivamente, o primeiro instinto é um instinto natural. Mas o segundo é intencional. Então, o nosso espírito foi substituído. Foi vivificado agora. A nossa mente está sendo transformada pela palavra. Submetendo a nossa alma, os nossos desejos, o espírito está submetendo isso tudo. Isso é um tratamento da nossa alma. O espírito já está aqui, mas a alma tem que ser subjugada agora pelo espírito. E o nosso corpo, ele não converte. Aí o quê? A gente precisa levar ele para a cruz todos os dias. Crucificados. A gente precisa levar esse corpo para a cruz. Esse corpo quer sair, ele quer descer da cruz. Coloca ele na cruz. Pastor, então quer dizer que eu vou enfrentar a carne? Não dá para enfrentar a carne. O diabo você resiste com a palavra. O mundo você abandona. Mas a carne não enfrenta ela, que você vai perder. Quem enfrentar, não, comigo nunca. Não, eu só vou lá, já vai perder. Se você enfrentar a carne, você vai perder. Porque a carne tem que fugir. Não tem como. Não, só vou fazer uma ligação aqui, não vai dar em nada. Vai dar. Só vou fazer uma visitinha, não vai dar em nada. Vai dar. Só vou me encontrar para uma coisa, só para uma conversa. Não vai ficar só na conversa. Porque a carne tem que fugir. Ok? O mundo você abandona. O diabo você resiste ele com a palavra. Resistir o diabo com a palavra e ele fugirá de vós. Mas a carne, você precisa fugir. Não enfrente a carne. E você vai perder. Ok? Portanto, você é justificado pela fé. Você é santo. Mas o seu corpo, ele tem desejos, inclinações. Ele tem percepções naturais e instintivas. Antes eu comia muito. Tá, ok. Até era o pecado de glutonaria. Tá bom. Agora eu converti. Pastor, mas eu estou em vontade de comer ainda. É porque eu não converti? Não é porque você não converteu. É porque seu corpo ainda continua desejando. O seu corpo não converte. A carne não converte. Ela tem que ser crucificada. Então, como é que eu faço para vencer? Bom, primeiro, já foi vencido através do Espírito. Portanto, tu precisa agora subjugar através do Espírito a tua carne. Diz, fica aqui. Tu não vai comer. Crucifica essa carne. Só é possível pelo Espírito. Pastor, mas eu não queria sentir mais. Isso vai depois que você morrer, quando você ressuscitar. Aí, esse corpo estará glorificado. Aí você não vai sentir mais. Ok? É porque muitas vezes Satanás acusa porque você sente. Acusa você. O diabo é assim, ele acusa porque você sente, acusa você porque você quer comer e depois acusa porque comeu. É sempre assim. No jejum ele tá assim. Come. Tá lá. Aí você vai, não posso. E daí você entra no não posso, daí que a força da lei
Aí que faz você pecar. Aí não pode. Vou ver até quando é que dá. Aí já era. Aí vai lá e come. Tá bom. Aí quebra o jejum. Aí o diabo fez, olha o que tu fez. Mas que praga, não foi tu? É igual minha irmã, a vez que tava... Não quero dizer que ela é igual o diabo, mas assim, a inspiração eu acho que foi parecida. Não, porque a vez que eu fui lavar o chevette do meu pai, que ele tinha saído de casa, ir para uma reunião, deixou o chevette em casa e tal, e comprou aquele chevette lá para trabalhar. E aí aí eu empurrei o chevette na garagem para lavar o chevette. O que eu queria? Queria fazer tudo aquele lavar o carro e tal, só para poder ligar de novo e colocar dentro da garagem, só isso. Mas não estava em casa, estava a mãe ali, tá, aquela coisa. Aí eu empurrei e disse que fui lá e lavei o carro, depois entrei no carro e aí já veio a mãe, tu não vai me ligar esse carro, tu não sabe dirigir. Aí eu disse, eu sei, mãe, eu só vou colocar ali e tal. E aí, não. E aí veio minha irmã. O inimigo enviou um outro inimigo. E aí ela se coloca na frente do chevette, e aí a tentação. Tu não sabe, não sabe. A força do pecado é a lei, não sabe, não pode, não pode. Pronto. E aí eu sei que eu sei, não sei o que e tal. Aí tinha a garagem cabia um carro mais uma pessoa. É o carro e um freezer, só que cabia. E tinha um freezer lá, no fundo da garagem tinha um freezer. E o carro tava lá, eu tirei. E tinha uma elevada, né, uma rampinha. Então era reto aqui, uma rampinha, garagem. E o freezer, e acabou. Tá bom. E eu agora vou embalar a primeira vez, o carro vai, eu não acelerei muito, o carro volta. Quando volta, a acusação e a condenação, a vergonha, ela vem. E a minha irmã disse, eu falei que tu não sabe. Isso mexeu com o instinto, com a minha hombridade, com o instinto de homem, minha dignidade. Eu disse, quer saber? Eu é que sei. E aí, acelerei mais. Só que você sabe, carro velho não tem freio. Embreagem também não existe, tá? E aí eu peguei e embalei. A minha mãe já tava ali, não faz, meu Deus do céu, para com isso e tal. E a guria lá na frente do carro, não sabe. O inimigo atentando a carne. E aí eu embalei aquele chevette. Só que não tem freio naquele troço. E quando embalei, entrou na garagem, consegui, só que agora não para. E eu tentei aí coisa e puxa, e já não tem freio de mão, não tem nada, e fração de segundos ali. Eu sei que é o seguinte, só deu tempo dela sair. Ela estava na frente. Por pouco, eu não pego a cintura dela. E bati no freezer. Quase que eu matei o inimigo. Mãos, horrível, assim. Aí a minha mãe, a hora que o carro tá entrando ali, ela tentou segurar aquele carro, porque não parava aquele carro, tentou segurar e pegou no retrovisor. Além disso, quebrou mais o retrovisor ainda, ali da despesa toda. Né? Ou seja, é o pecado dizendo que você não pode fazer. Depois que você fez, o que tu acha que a minha irmã falou? Bateu o carro do pai, olha o que tu fez. O diabo. Eu não sei se minha irmã não tá aqui, tá? Mas assim, não é ela, é minha irmã, é amada. Mas assim, tá aí ela. Algumas vezes o diabo usa a nossa vida. É interessante que a condenação, aí vem a condenação. Satanás, ele te induz a fazer e depois condena pelo que fez. Porque ele é o acusador. Ok? Então, você sentir vontade da carne, isso você vai sentir durante a vida inteira. E você já viu que a carne não envelhece? O corpo envelhece, mas a carne não. Os mesmos sentidos, a mesma baguncinha que você queria fazer com 14 anos na adolescência, você está com 92. A carne deseja a mesma coisa. A carne é uma coisa que não envelhece. Podia ser o corpo que não envelhecia, né? Não, o corpo envelhece, mas a carne não envelhece. A praga continua vívida. O cara tá lá, o cara que não consegue se levantar da cadeira. Mas tá lá, velha. Tu não me procura. Pelo amor de Deus. Porque carne é uma coisa que não envelhece. Oh, Deus. Então, assim, durante a vida inteira será assim.
E Satanás sempre vai acusar. Olha aí, tá vendo? Tu não converteu? Não, eu converti meu espírito. Agora, qual é a diferença? Bom, você precisa fortalecer o espírito, porque senão você vai estar sujeito aos desejos da carne. Não é porque você não nasceu de novo. Agora, se você tem prazer na prática do pecado, você peca deliberadamente, não ouve ninguém, é orgulhoso, soberbo, independente. Bom, tudo isso é evidência de quem não nasceu de novo. Que quem nasceu de novo vai se submeter ao espírito, ele vai perceber as coisas espirituais e o espírito vai constranger o seu espírito. Aquela pessoa que é altiva, bom, ele não nasceu de novo. E não, nada do espírito constrange. Ok? Essa é evidência. Portanto, Paulo diz, 8:13, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, tá vendo? Se pelo Espírito vocês fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão. Nós não somos mais escravos do pecado. Para novamente temerem. Mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção. Por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Paizinho querido. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Amém. Jesus recebeu um corpo ressurreto. Nós também receberemos. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, 8:18, que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar à glória que em nós há de ser revelada. A criação aguarda, olha só, o mundo está aguardando, com grande expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será liberta da escravidão, que conduz à decadência, para receber a mesma gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme, em conjunto, como se sofresse dores de parto até agora. Agora não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera por aquilo que está vendo? Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, aleluia. Existe a mente da carne e a mente do Espírito. Aquele que sonda o nosso coração conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Sabemos, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, todas as coisas. Pastor, até o erro. Não é que o erro é acerto. Não é que o mal é bom. Não. Não é que o errado é certo. Não é. É que até o errado, Deus vai fazer convergir para o nosso bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Você precisa estar convencido disso. Que até uma demissão do emprego vai cooperar. Que até uma perda significante vai cooperar. Todas as coisas cooperam. Parece que não tem lógica. Bem-vindo ao mundo espiritual. Você talvez não vai entender. Você vai conhecer o coração daquele que te chamou. Portanto, todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Você está convencido disso? Todas as coisas. Todas as coisas. Tudo que aconteceu na sua vida até agora coopera para o seu bem. Não pode, pastor. É a verdade do Evangelho. Não está dizendo que todas as coisas foram boas. Não está dizendo que todas as coisas são boas. Não está dizendo isso. Está dizendo que até o que é ruim vai cooperar para o seu bem. Por isso, irmãos, que a gente não lamenta. A gente não fica lamentando, ou murmurando melhor. Murmurando.
ou blasfemando contra Deus por conta de situações ruins que acontecem conosco. E isso é uma vida por fé, que você sabe que até isso vai cooperar para o seu bem. Não estou dizendo que é agradável, não estou dizendo que seja fácil lidar, não estou dizendo isso. Estou dizendo que nós precisamos meditar e agir na sentença de fé. Está dizendo que todas as coisas cooperam, até isso, até a temporada que você está vivendo, coopera. Coisas erradas que aconteceram, até isso. Situações involuntárias cooperam. Isso é estar seguro de que Deus está no controle de todas as coisas. E que você é amado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos quais foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Espera aí. Aqueles que Deus antemão conheceu, ele predestinou. Você é um predestinado. Seu destino é pré-concebido. Olha só, predestinação. Paulo está dizendo, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com o filho? Quantas coisas? Quantas coisas? Todas. Todas as coisas. Todas as coisas. Se Deus não negou o filho, se Deus não negou o filho, o que é uma bênção? O que é uma provisão? Pergunta para um pai. Se ele não negou o filho, vai negar uma jaqueta. Se ele não negou o filho, vai negar um presente. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Interessante, né? Que é com Cristo, é em Cristo, não é sozinho, não. É em Cristo. Não adianta desprezar o presente e querer outra coisa. Tem que ser em Cristo, com o Filho. Quem fará algo? Ele fala, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Olha Paulo dizendo, é uma boa notícia isso aqui ou não é? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o filho, como não dará com o filho todas as coisas? Quem fará acusação contra a minha vida? É isso que você precisa meditar. Ninguém pode condenar, ninguém pode condenar. Quem os condenará? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo Jesus? O que vai poder separar? Será que a tribulação vai separar você do amor? Será que você, numa fase atribulada da vida, é porque Deus, esse amor separou? Você não é mais amado por Deus? Será que a angústia, quando a gente está angustiado, será que é porque o amor de Deus nos deixou? Quem nos separará desse amor? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Quer dizer que quando nós estivermos sofrendo a perseguição, ou nos momentos que nós estamos sofrendo perseguição, é porque Deus nos abandonou? Quem nos separa desse amor? Será que é a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas, quais coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, tribulação, boleto. Tudo isso. Em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio, não é sozinho, não é por nós. Força, gratiluz, obrigado, que eu sou forte. Não é isso.
Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Nada, nem ninguém pode separar-nos do amor que está em Cristo Jesus. Capítulo 5, Paulo fala aos romanos que todos foram justificados por meio da fé. Capítulo 6, ele fala que estamos crucificados. 5, justificados. 6, crucificados. 7, crucificados também. 8, ressurretos. Amém. E aí agora Paulo pregando o evangelho na carta aos romanos, essa boa notícia aos pecadores, maus moralistas religiosos. Ele diz, olha, vocês têm uma boa notícia para vocês. Esse Deus que está irado, ele justifica agora por meio do Filho, justificado pela fé. Depois disso, ele diz, olha, e vocês agora justificados, vocês estão crucificados, mortos para o pecado, mortos para a lei. E vocês foram ressurretos através do Espírito. E Paulo agora, no capítulo 9, ele faz um parêntese. E esse parêntese aqui é o parêntese da eleição. Agora Paulo vai falar da eleição, da escolha divina. Por que que Deus escolhe uns e outros não? Todos. Quem foi eleito, ele fala, vocês foram predestinados. Predestinados a serem conforme o Filho. Ele conheceu aquele que antes os conheceu. Pois bem, Paulo fala agora da eleição. Vamos lá? 9. Digo a verdade em Cristo, não minto. A minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os do meu povo, o povo de Israel. Olha Paulo. Paulo desejou até ter o seu nome riscado, né? Amaldiçoado, por amor de seus irmãos, se isso pudesse salvá-los. Que ele percebe, Paulo percebeu a obstinação e a resistência dos judeus, né, em não receber Cristo Jesus. E ele diz, olha, digo a verdade, não minto, a minha consciência confirma no Espírito. Eu tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os do meu povo, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, ou seja, Deus escolheu eles. Bem como a glória, os judeus, aliança com eles, adoção de filhos, as alianças, a concessão da lei, a adoração e as promessas, tudo tem a ver com os judeus. Deles são os patriarcas, e deles o Cristo é descendente humano, o qual é Deus acima de todos, bendito para sempre, amém. Não que a palavra de Deus tenha falhado, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. Tá vendo o que ele fala? Nem todos os descendentes de Israel são povo de Deus. Não é porque é judeu que agora é salvo. É isso que ele está dizendo. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos de Abraão. Ao contrário, porque em Isaque a sua descendência será considerada. Em Isaque, ou seja, será considerada no filho. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim a promessa foi feita. No tempo devido virei novamente, e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai. O nosso pai, Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquela que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei a Jacó
mas rejeitei Esaú. Espera aí. Amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Paulo diz que em Isaac seria a promessa. A promessa se cumpriria em Isaac. Ismael aponta para a carne, Isaac aponta para a promessa. Portanto, filhos de Deus não são os da carne, Paulo está falando, porque filhos de Deus pela carne são judeus. Mas Paulo está dizendo que não é esse o critério. São os filhos da promessa, que é pelo Espírito. Portanto, se você está em Cristo, através do Filho, Isaac aponta para Cristo. Através do descendente da promessa, é que todos são feitos filhos de Deus. Portanto, mesmo você não judeu, eu e você, nós gentios, não judeus, nós somos judeus pela carne, mas nos tornamos pela fé. Nos tornamos filhos de Deus pela fé. Amém? E é por isso que a promessa agora, a mesma promessa para os judeus é a promessa sobre a nossa vida. Pela fé. O que então diremos? Ou melhor, 12. 11. Todavia, melhor. Romanos 9, 8. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendentes de Abraão. Pois assim a promessa foi feita. No tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. Não somente isso, mas também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas porque ele chama, por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. 14. O que diremos, então? Alguém pode dizer, não, mas então Deus é injusto. Deus é injusto. Por que ele escolheu Isaac e rejeitou Ismael? Por que ele escolheu Jacó e rejeitou Esaú? Se é Esaú que merece, Deus é injusto. Não sei se você já se pegou pensando nisso. Por que existe algumas pessoas que Deus, a palavra de Deus está dizendo que ele predestinou alguns para serem filhos e outros não? Primeiro que a gente sempre pensava isso, porque nós queríamos saber se nós éramos esses filhos. Né? Aí, eu pergunto para você, olha só o nosso problema. A gente agora está avaliando Deus. Será que Deus é justo ou é injusto? Por que ele escolheu uns e não outros? Você já viu como a gente tem essa questão de que tem que ser igual para todo mundo? Você já viu isso? Tem que ser igual para todo mundo. A gente gosta de partes iguais. Mas vamos pensar comigo. Nós pecamos contra Deus, sim ou não? Sim? Ok. Alguém de nós merecemos a salvação? Tá bom. Então imagina o seguinte, nós não merecemos a salvação e nós somos salvos. Aí a palavra de Deus está dizendo que ele escolheu alguns para a salvação. Ele escolheu. Amou Jacó e rejeitou Esaú. Amou Isaac e rejeitou Ismael. Ismael ou Isaac, algum deles fez por merecer? Alguém fez por merecer? Algum dos homens fez por merecer? Atingiu as altas exigências da lei de Deus para merecer alguma coisa do céu? Não. Tá bom. Então a base é o seguinte, ninguém merece. Então, se ninguém merece, Deus escolheu alguns. E esse alguns somos eu e você. Para salvá-lo. Para salvar, para tornar o seu povo. Para tornar a sua descendência. Aí agora a gente salvo, que nós não merecíamos, a gente tá, mas Deus é injusto. Por que ele escolheu uns sim e outros não? Não, mas só um pouquinho. É ele que é Deus. Ele faz o que ele quiser.
Alguém vai dar presentes e escolhe pessoas aleatórias na rua para dar presente. Você pergunta qual o critério? Ele diz, não, porque eu quis. E você diz assim, mas você é injusto, porque tem tanta gente precisando. Mas é dele. Ele faz o que ele quiser. É ele. Ele que é o dono de todas as coisas. Ele dá para quem ele quiser. É que olha a soberba humana, pelos nossos padrões de justiça, até porque a gente é muito justo, tá? Diante de Deus, né? Meu Deus, a gente é Deus. A gente coloca Deus na parede. Mas isso é injusto. Por que tu escolheu alguns e outros não? Mas, ô miséria, tu nem era para estar aqui. Ah, vamos lá. Tu imagina. Tem lá, a gente ganhou um presente. Você ganhou um carro. Certo? Você ganhou um carro. Você não merecia, não fez por merecer, mas vem alguém e diz o seguinte, quero te dar um carro. Aí, você olha para outras pessoas que não têm um carro. Aí você diz, nossa, como tu é injusto, né? Porque o que aconteceu? Tu deu o carro só para mim, mas tanta gente andando a pé. Tu é muito injusto. Teus padrões de justiça, eles são deficientes. Porque não é justo coisa nenhuma, isso não é bondade coisa nenhuma. Porque tu escolheu a mim, mas tem muito mais pessoas. Por que tu escolheu alguns e outros não? Mas, ô miséria. Mas só um pouquinho, os carros são de quem? São meus. Eu faço deles o que eu quiser. Sim. Eu escolhi dar para quem eu quisesse. E por que você está questionando isso? Esses somos nós questionando Deus, por que ele escolheu alguns e outros não. Faz sentido nós questionar Deus? Não. É isso que Paulo fala. Ele está dizendo o seguinte, vocês foram eleitos. Mas só um pouquinho, por que ele preferiu Isaac e não Ismael? Por que ele preferiu Jacó? Porque ele quis. Porque ele quis. Então, que diremos, 14? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés, o que Deus diz para Moisés? Terei misericórdia de quem eu quiser. Terei compaixão de quem eu quiser. Sabe uma coisa? Existe uma hora que Deus, aqui em capítulo 9 de Romanos, é quando Deus decide ser Deus. Mas é bom, né? Aqui em Romanos, Paulo descreve que Deus decidiu ser Deus. Por quê? Porque eu quis. A gente fica incomodado, né? Que pela nossa justiça a gente quer que todo mundo igual. Pastor, mas então tu quer dizer que tem pessoas que foram escolhidas para ser filho da perdição. Por exemplo, Judas. O senhor não acredita que Judas foi... Eu acredito que Deus escolheu ele para ser filho da perdição. Mas Deus é injusto. Por quê? Porque todos nós estávamos perdidos. Então ele não mudou nada de lugar. Já estava perdido mesmo. Mas olha só, Deus está mandando ele para o inferno. Não, já ia. Deus só está salvando alguns do inferno. Porque todos já iam. Então Deus mudou a rota de alguns. Ponto. Sempre ficou isso. Mas olha só, mas Deus não ama todos? Ama, morreu por todos. Mas o coração é inclinado. Você vai ver que os homens são obstinados, que eu acredito muito. Tá, mas onde que está o livre-arbítrio, então? O coração. O Judas podia ter tomado um caminho diferente. Podia. Mas o coração é inclinado para isso. Tá, Deus já sabia o que ia acontecer? Já sabia o que ia acontecer. E morreu por ele também. Mas o coração dele é inclinado para isso. Uma questão de inclinação. Mas então quer dizer que... Tá, então peraí. Então eu não vou pregar o evangelho para ninguém. Por quê? Porque eu não sei quem é e quem não é. Bom, justamente por isso que a gente deve pregar. E tem um monte que é. E só por estar perto de você, porque Deus quer salvá-los. Entendeu? É justamente porque tem um monte de gente porque Deus amou o mundo de tal maneira. Agora tem uma coisa, irmãos. Mas como é que eu vou saber se é e não é? Estou pregando. Bom, pregue e daí se converter, você vai saber se é. Tá entendendo? Anuncie o evangelho. Agora lembre sempre de uma coisa, da base.
A base é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Agora, contudo, ou 18, portanto, Deus, melhor, 16, portanto, isso não depende do desejo nem do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. A base da eleição divina é a misericórdia de Deus. Porque a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito. Assim como o faraó foi levantado por Deus para o propósito, assim Judas foi levantado por Deus para o propósito, assim muitos dos homens são levantados por Deus para serem vasos de desonra, para que haja diferenciação entre santos e profanos. Aí, 17, porque a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem quer. Contudo, algum de vocês me dirá, então por que Deus ainda nos culpa? Olha, se foi Ele que escolheu alguns para desonra, por que Ele culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Aí agora, Paulo descreve Deus sendo Deus. Mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Sabe quando a criança fala, mas por quê, pai? Mas por quê? Mas por quê? Agora a gente vai sair. Por quê? Ah, não, eu vou pegar esse sapato. Mas por quê? Tá, mas eu vou fazer isso aqui. Mas por quê? Aí o pai diz assim, porque eu quero. Sabe quando você para de explicar e diz assim, porque eu quero, porque eu desejo, porque é meu, porque eu faço o que eu quiser, sabe? É o que Paulo descreve agora em Romanos capítulo 8, 9 e verso 20, que ele diz, mas quem é você, ó homem, para questionar Deus? Aquilo que é formado pode dizer ao que formou, porque tu me fez assim? Não tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer o mesmo barro, um vaso para propósitos especiais e o outro para uso comum, meu Deus do céu? Não pega o mesmo barro e faz lá uma cerâmica, que é uma louça, um vaso sanitário, e o outro faz um vaso para ser colocado no centro de mesa. O vaso do centro de mesa aí na sua casa é feito de argila. E a louça sanitária, o vaso sanitário é feito da mesma coisa. Uns para receber desonra, vergonha, fedor, horrível. E o outro para estar no centro da sua mesa, vaso de honra e bonito. Por que que o cara que estava fazendo pegou aquele barro e um fez um vaso para o centro de mesa e o outro fez para você defecar em cima? Por quê? Porque ele quis. Paulo pergunta, acaso você, vaso, barro, vai dizer para quem o criou o que ele deve fazer? Será que você tem essa capacidade? Essa petulância, essa astúcia? Por que alguns sim e outros não? Porque ninguém merecia, tu é só barro. Aí vem o lema da pandemia, né? Tu coloca a máscara, lava as mãos e cala a boca. É mais ou menos assim. Ó vaso, por acaso tu vai dizer para quem o criou o que ele deveria ter feito? É muita petulância humana. Tá entendendo o tanto da soberba humana, do orgulho, da vaidade humana, dizer, não, mas Deus não poderia ter feito assim, né? Por que não? Ele é Deus. Acaso aquilo que é formado pode dizer o que formou, porque me fizeste assim? 21. Tem o oleiro autoridade sobre a argila para fazer do mesmo barro um vaso para propósitos especiais e outro para uso comum. 22. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira preparados para a destruição. Ou seja, o que é mal, o que é perverso, um Judas. Jesus não acabou com a vida dele. Deu liberdade para que ele ficasse em vida, fazendo, escolhendo o que ele quisesse. Se ele suportou com grande paciência os vasos da ira, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos da misericórdia?
os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, aleluia, como ele diz em Oséias, chamarei meu povo, a quem não é meu povo. Lembra de Oséias? Que aí ele teve filhos, e daí os primeiros filhos era não amado, não meu filho, e depois, aí ele casa novamente com Oséias, enfim, com a prostituta, né? Gomer. É isso? Agora não tá me vendo. Bom, mas vamos esquecer o santo, só vamos contar o milagre. É isso, né? Às vezes a gente fica, qual é o santo? Esquece o santo, vamos contar o milagre. Então é o seguinte, em Oséias, olha só, chamarei meu povo. Primeiro diz não meu povo, mas agora chamarei meu povo, aquele que não é meu povo. Chamarei a minha amada, a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que eles lhes declarou, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Aleluia. Isaías exclama com relação a Israel, embora o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, ou seja, Cristo. Pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como disse anteriormente Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça, ou seja, que vêm pela fé, a obtiveram, ou seja, nós que não tinha nada a ver com isso, ganhamos. Israel, porém, que buscava a lei, que trouxesse justiça, não alcançou. Olha que loucura isso. Os judeus podem dizer assim, tá, mas por que eles? Porque ele quis. Tá, mas olha só, o nosso coração, aí tu tá dizendo que o nosso coração que se obstinou para te resistir, por quê? Porque eu queria alcançar muito, eu não posso fazer isso. É isso. Israel, porém, buscava a lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Esse foi o problema. Porque Israel está cheio de mérito, dizendo, nós merecemos. Você não merece nada. Foi graça de Deus, mas você não reconhece, você se acha um bom, porque a gente foi escolhido por Deus. Pois é, foi escolhido por Deus, isso você deveria reconhecer como graça. Mas isso vocês se encheram de justiça própria, achando que vocês são bons. Ao ponto agora de ficar incomodado porque eu escolho gente que é gentil e não é judeu? Eu não posso escolher? Se eu escolhi vocês, por que eu não posso escolher eles? Por que não? Porque não buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Aquele que nele confia jamais será envergonhado. Aleluia. Não, você está acompanhando? Está acompanhando? Está tendo revelação? Está esmiuçado aqui. Estou esmiuçando aqui, ok? Isso aqui é coisa profunda, irmão. Isso aqui é o suco do evangelho. Você foi eleito, você foi justificado, você está crucificado com Cristo. O poder da carne agora está for enfraquecido agora. A sua carne precisa ser crucificada diariamente e seu corpo será glorificado, sua mente está sendo transformada e seu espírito está vivificado. E você foi eleito por Deus. Mas por quê, pastor? Porque ele quis. Porque ele viu coisa boa em mim? Não, porque ele quis. Pastor, eu já tive conflito com a visão calvinista e arminiana, porque eu queria entender predestinação e livre-arbítrio. Mas, na verdade, eu estava questionando Deus na sua soberania. É justamente isso. No final dos contos, a gente quer dizer, tá, mas por que Deus escolheu uns e outros não? Só quero saber disso. Qual foi o critério de Deus? Bom, deixa Deus ser Deus, porque ele quis dar o presente. A gente questionar a pessoa que deu o presente é porque ela quis. Entendeu? Simples quanto isso. É porque para nós isso é injusto. Mas como ser injusto para nós se nós também não merecia? Não tem como ser injusto quando ninguém merecia. Ai, mas é injusto ele dar para uns. Mas ninguém de nós merecia. Tu que recebeu, acha injusto, mas tu também não merecia. Agora, se tu merecesse, tu poderia dizer, eu mereço, porque ele está sendo injusto. Mas tu não merecia.
É misericórdia de Deus. Você percebe? Ah, pastor, mas então cadê o livre-arbítrio? Então é o seguinte. Adão tinha livre-arbítrio, sim ou não? Sim ou não? Tá. Tinha livre-arbítrio, né? Deus disse que ele podia comer de todas as árvores, certo? Tá. Então como que eu percebo o livre-arbítrio? Pois é, por exemplo, a minha filha tem livre-arbítrio dentro dessa casa, mas quem colocou dentro dessa casa fui eu. Então, dentro desse recinto, ela tem livre-arbítrio, mas eu destinei ela para esse recinto aqui. Entendeu? Ela pode fazer o que ela quiser aqui dentro. Eu vou orientando ela. Ela tem livre-arbítrio de transitar em todos os ambientes aqui. Eu digo que de umas árvores aqui dentro é para ela não comer, não tocar. Pode matar ela. Mas ela tem livre-arbítrio. Mas o recinto fui eu que coloquei. É isso que eu criei no livre-arbítrio. Nós temos livre-arbítrio, pastor? Claro, a gente pode escolher o que a gente pode escolher a vida ou a morte. A gente pode escolher. Mas Deus, pelo seu amor, ele já escolheu. E já nos escolheu. Por isso que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, porque Deus já escolheu até o errado que nós fizer, ele vai cooperar para o nosso bem. Você está entendendo? Por isso. Isso é a escolha divina. Não é que a gente não pode escolher o errado. Eu posso escolher, eu posso escolher o que quiser. Pego a via errada. Mas Deus é tão amoroso que está dizendo, até o teu erro, eu vou convergir para o teu bem. Isso. Mas, pastor, então não tem livre-arbítrio? Claro que tem. Se você quiser fazer bagunça, o resto da vida vai fazer bagunça. Vai fazer bagunça. Mas até a bagunça que você fizer, Deus vai fazer cooperar para o seu bem. Só que você não consegue permanecer muito tempo na bagunça, porque você é eleito, você se sente constrangido pelo Espírito. Você está entendendo? É por isso que o crente, depois que se tornou crente, fica ruim até de pecar, irmão. Dá uma canseira. O cara tá lá na balada, e o negócio não pega, não vai, tá esquisito. Fica lá que nem coluna, escorando parede da boate. É, esquisito. Não, depois que você que virou crente, está estragado. Te estragaram. Até pecar é ruim. Eu vi um pastor amigo falando, ele disse, olha, eu lá no Mundão Velho, disse, olha, eu converti, daí dei umas escapadas e tal. Ele disse, olha, mas eu fui tão ruim, que nem bagunça, eu até tentava pecar e não conseguia, de tão feio que eu era. Isso é bondade de Deus, ele disse, Deus me guardou. Porque até eu querendo fazer bagunça não consegui. Tinha um espírito constrangendo e a beleza que não ajudava. Era Deus, é verdade. Tem gente assim, eu escolhi esperar. Não, eu escolhi esperar não, que ninguém te quer mesmo. Escolhi esperar. Aqui escolhi esperar. E até isso tá guardando. Ah, Deus. Brincadeira, mas é verdade. Eleição de Deus. Então é o livre-arbítrio. Pastor, nós não temos livre-arbítrio? Claro que tem. Você pode fazer o que você quiser. Mas você foi eleito. Então não tem livre-arbítrio? Deus decidiu amar você. Mas você pode escolher o que você quiser. Não, mas olha só. Adão pode comer de qualquer árvore. Mas você já está eleito, Adão. Olha que loucura isso. Nem que você não vá reinar. Você tem livre-arbítrio de reinar ou não. Mas que você está salvo, você está. Tá entendendo? Você tem livre-arbítrio. Suas escolhas, você pode fazer. Mas o amor de Deus perseguiu você. E te encontrou. Entendeu? Você foi eleito por Deus. Escolhido por Ele. Paulo está dizendo, justificados, crucificados, ressurretos, eleitos. Amém. Irmãos, Romanos 10. O desejo do meu coração e minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Pois nosso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Então, por exemplo, assim, o desejo de Paulo, o desejo de muitos de nós hoje. Irmãos, Israel, você percebeu, Israel está em guerra. E o negócio começou a encrespar, você percebeu? Israel está com 7 frentes de guerra.
Hoje, isso agora já faz quase uma semana. Irmãos, a gente já comentou aqui que o relógio de Deus na Terra é Israel. O que vai acontecer? Qual é o cenário para a vinda do anticristo? A coisa vai ser daqui para pior, certo? Você viu que passou algumas décadas, alguns anos aí, mais ou menos, só lá na faixa de Gaza, em vez em quando uns estouros, em vez em quando umas guerrinhas e tal. Mas agora a coisa está apertando. Então, assim, todo mundo olhando para os Estados Unidos, se entra ou não entra. É os Estados Unidos que fornece força bélica para Israel, e Israel mesmo, né? Mas reservas e minérios também. A força bélica de Israel e também subsidiada pelos Estados Unidos, ok? São as duas forças. Se os Estados Unidos sai, né, de cena, Israel está sozinho, embora Israel nesse momento esteja lutando sozinho. Irmão, se não é a bênção de Deus, 7 frentes de batalha, Israel, o tamanho de Israel é o tamanho do estado de Pernambuco. Você olha para o Brasil, o tamanho do Brasil. Agora, imagina, pensa um estado todo lutando contra 7 estados. Não tem chance. Israel está rodeado pelos inimigos. Sempre foi assim. Mas eles têm a bênção de Deus. Tem a bênção de Deus. E aí você devemos orar por Israel. Mas o fato é que Deus tem uma aliança com eles, certo? Mas eles desprezaram essa aliança. Aí se eu e você dissermos assim, ó, olha só, mas por que Deus nos elegeu? Por que Deus não quer salvar eles? Deus quer salvar. Tá, então por que ele escolheu eles para resistir? Para nos alcançar. Porque eles desprezaram Deus, desprezaram o Filho, Cristo, a graça nos alcançou. Deus não pode fazer isso? E a gente vai julgar Deus agora dizendo, Deus é injusto, porque olha os coitadinhos dos israelenses. Não, mas eles, o coração deles, Deus fez isso para que pudesse aumentar a família e nos alcançar também. Isso é bondade de Deus. Mas para nós, do critério natural, a gente vai dizer que é injustiça de Deus. Mas Deus fez porque ele queria mais filho. E porque eles resistiram, ele nos alcançou. Não ache que porque os israelitas hoje, eles estão debaixo da aliança de Abraão, sim, portanto, são família de Deus, são prósperos, né? Ok. Pastor, mas eles estão salvos? Não, eles precisam receber Jesus. Por isso que essa guerra aí, a gente ora por Israel, mas todos eles precisam se converter para cessar a guerra. E você sabe que quando cessar a guerra, o problema não é quando tiver em guerra, o problema é quando cessar, porque quando cessar é porque o anticristo levantou. Quando parar, quando houver paz em Israel, é porque o anticristo apareceu. Ok? Então, enquanto tiver em guerra, nós olhando a guerra aqui, é porque Jesus ainda está para voltar. Mas se houver paz, é porque provavelmente a gente ficou. E se nós estiver aqui ainda e tiver paz em Israel, é porque a gente ficou. Aí é 7 anos de 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Ok? Então, assim, os judeus, eles precisam receber Cristo. Precisam receber Cristo. Mas pela dureza do coração deles, Deus fez assim como fez com Faraó, endureceu o coração deles, para que pudesse libertar, mostrar o seu poder, a sua glória e libertar o povo hebreu. Assim também Deus usa o povo hebreu agora, endureceu o coração deles, eles não aceitam Jesus como o Salvador, para nos alcançar. E a gente vai questionar Deus por conta disso. Deus é injusto, elegeu uns e outros não. Ó, vasinho de desonra. Ó, vaso sanitário Deca. Às vezes a gente é um vasinho selite, querendo questionar o porquê que Deus fez ou o vaso de mesinha de centro. Tu quer questionar o porquê que ele fez o vaso sanitário selite, que ele quis. E tu foi eleito para estar agora na mesa de centro aqui, alvo do amor de Deus, e tu quer questionar o oleiro? Ok? Então Deus é misericordioso, alcançou a minha e a sua vida. Nós não merecíamos, mas pela graça fomos salvos por meio da fé. Ele nos elegeu, você pode declarar isso. Eu sou eleito, predestinado. Ele me escolheu. Mas por quê? Porque ele quis, pela sua misericórdia. A base da justiça de Deus é a sua misericórdia, pois está escrito, ele fala para Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser. É no momento
momento que Deus escolhe ser Deus. E Ele escolheu a mim e a você pela sua misericórdia. Ao invés de questionarmos, nós temos muito motivo para celebrar. Por isso que você deve declarar: eu não mereço. Eu fui justificado. Já estou crucificado com Cristo. Ressurreto por meio do Espírito. Fui eleito. Você foi eleito. 10:3. Uma vez que ignoram a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria, judeus, não se submeteram à justiça de Deus. Esses são judeus. 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Moisés descreve a justiça que se baseia na lei dessa forma: o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga no seu coração quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor, aleluia, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Portanto, não há diferença entre judeus e gregos, aleluia, porque o mesmo Senhor de todos abençoa generosamente todos os que o invocam, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Por isso nós precisamos pregar o evangelho. Como que eles vão crer naquele que eles não sabem? Como que eles vão invocar aqueles que eles não creram? Como que eles crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés daqueles que anunciam a boa notícia. Qual é a boa notícia? O evangelho. Quão formosos são os pés daqueles cristãos, irmãos, crentes da Rema Church, que prega o evangelho e anuncia a boa notícia à humanidade, porque tem muitos que Deus escolheu para serem vasos de honra. Como que crerão se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daqueles que levam a notícia. No entanto, nem todos se submeteram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Na verdade, ouvir da palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que ouviram. A sua voz ressoou por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. Mais uma vez pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Lembra que Deus falou para eles, pela obstinação deles? Farei que vocês tenham ciúme de quem não é meu povo. Os judeus têm ciúme. Imagina, irmão, o presente era para ser seu. Aí você, sabe aquela coisa? Eu não quero. Então tá, então não é mais teu agora. Ah, não, agora eu quero, agora não tem mais. Agora vai ser do outro. É a pior coisa você perceber alguém sentando na cadeira que era sua. Comendo do bolo que era seu, fazendo a festinha que era para ser sua. Farei que tenham ciúme de quem não é meu povo, e provocarei a ira deles por meio de uma nação insensata. Depois Isaías diz ousadamente: fui achado por aqueles que não me procuravam. Aleluia. Não éramos nós que estávamos procurando Deus. Olha o que Deus diz: fui achado por gente que não me procurava. E revelei-me aos que não perguntavam por mim. Aleluia. Você pode colocar, sublinhar o verso 20 aí. Fui achado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Coloca o seu nome, porque é você. Você não estava procurando Deus. Você não estava perguntando por ele. A respeito de Israel, porém, ele diz: o dia todo estendi as mãos, e é um povo desobediente e rebelde. Pergunto, pois, 11. Acaso Deus rejeitou seu povo?
De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita. Olha, Paulo, será que Deus rejeitou seu povo? Não. Paulo está dizendo, eu mesmo fui achado por ele. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou seu povo, o qual previamente conheceu. Ou vocês não sabem o que diz a Escritura a respeito de como Elias clamou a Deus contra Israel? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida? Mas qual foi a resposta divina? Reservei para mim, aleluia, 7.000 homens. E não dobraram joelhos diante de Baal. Ou seja, existem os judeus. Deus reservou dos judeus. Aqueles que não dobraram joelhos diante de Baal. Assim também há hoje um remanescente escolhido pela graça. Quem é? Cristo. E se é pela graça, já não é pelas obras. Ou seja, se é pela graça agora, não entra na equação da lei. Ou seja, quem creu agora, o judeu, ele agora não é salvo pela aliança. Ele é salvo pela fé. Então, pastor, nenhum pela lei foi justificado? Não. Todos pela fé. Então, ninguém é porque foi filho de Abraão. Pela lei, não. Todos pela fé. Que dizer então? Se é pela graça, já não é pelas obras. Se fosse a graça, já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos o obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforma em laço de armadilha, em pedra de tropeço e retribuição para eles. Que se lhes escureçam os olhos para que não vejam, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Contudo, por causa da transgressão deles, veio a salvação para os gentios. Viu? Por conta da transgressão dos judeus, veio a salvação para nós. Para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles trouxe riqueza para o mundo, o seu fracasso, riqueza para os gentios, quanto mais será a sua plenitude. Meu Deus, se o erro dos judeus trouxe bênção para a terra, imagina a plenitude, como que vai ser. Estou falando a vocês, gentios. Ele está falando conosco, Paulo na carta está falando conosco. Visto que sou apóstolo para os gentios. Olha, Paulo, honro o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme no meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vinda dentre os mortos? Se é a santa parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava... Ricardo, coloca aí já o oliveira verdadeira, deixa preparado aí para o final agora, tá? Entretanto, se alguns ramos foram cortados, e você sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, ou seja, os judeus oliveira, eles foram alguns ramos cortados. Nós, oliveira brava, zambujeiro bravo, coisa ruim, fomos enxertados. Agora se tornou participante da raiz. Ou seja, nós fomos enxertados em Cristo, na oliveira verdadeira. Agora se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, do sangue de Cristo. Não se considere superior a esses ramos. Ou seja, se os judeus foram cortados, nós, sendo zambujeiro bravo, fomos colocados na oliveira, que é Cristo, a gente foi enxertado. Você já viu enxerto em árvore? Né? O pessoal aqui sub-20 já vai me dizer, né? Todo mundo já viu, né? 1920 aí, ó. Corta a árvore ali, coloca um enxerto ali, um adubinho, e aí amarra, bem amarradinho, é assim, né? Aí é feito um enxerto. Nós, zambujeiro bravo, a gente foi enxertado em quem? Em Cristo. Porque a gente, que sendo zambujeiro bravo, fomos enxertados, a gente agora vai desprezar, né, esses ramos aí.
que não prestam. Não, mas os ramos, porque eles foram cortados, os judeus, porque foram cortados, a gente vai se achar melhor que eles? Paulo diz, não. 18, não se considere superior aos ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz. Eita! Mas é a raiz que sustenta você. Então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Sim, alguém tem que ser cortado para que haja um enxerto. Meu Deus. Está certo. Eles, porém, foram cortados por causa da incredulidade, e você permanece pela fé. Aleluia. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus, severidade para aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Caso contrário, você também será cortado. Quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados. Pois Deus é capaz de enxertá-los de novo. Aleluia! Pastor, mas eles agora estão fora. Mas Deus pode enxertar eles, assim como enxertou nós também. Se Deus quiser. Eles foram cortados? Sim, foram cortados. Mas se qualquer um deles crer, enxerta de novo. Ponto. E deles estão salvos de novo. Porque nós não sendo, ele enxertou. E se ele quiser fazer o mesmo com eles, tudo bem. Pois Deus é capaz de enxertá-lo de novo. 24. Afinal, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira antinatural, essa é a obra da cruz. A obra da cruz é antinatural. Por quê? Não tem como. Um pecador ser colocado em Cristo. Isso é antinatural. É a obra da cruz. Foi enxertado em uma oliveira cultivada, Cristo. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Se nós, sendo tudo errado, encaixando na oliveira verdadeira, quanto mais os ramos que foram cortados da própria oliveira. Muito mais fácil. Irmãos, não quero que sejais ignorantes deste mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel que experimentou o endurecimento em parte, até que chegasse à plenitude dos gentios. Assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os pecados deles. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, porém, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, agora receberam misericórdia pela desobediência deles. Assim, estes agora se tornaram desobedientes, para que, pela misericórdia concedida a vocês, eles também recebessem misericórdia. Pois Deus sujeitou todos à desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem tem sido seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos. Amém. E por fim, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, além do que convém. Não se achem grandes coisas. Não se ache grandes coisas. Mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função. Assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formados um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom, olha os dons da graça agora. Dom segundo a graça. Dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria.
O amor deve ser sincero. O amor seja não fingido. O amor seja não hipócrita. Não fingido. É você falar a verdade para a pessoa. Não é fingido. Tá, tudo bem. Ai, tá tudo bem. E não tá nada. Isso é amor fingido. Ah, é verdade. Eu falo a verdade mesmo na cara, assim, não quero nem saber. Aí Paulo tá dizendo que o amor é para ser não fingido, não é o ódio. Não, tem gente que diz, eu falo a verdade, eu falo na cara. Pois é, daí é para ser amor não fingido, não é para ser ódio. A pessoa cheia de ódio achando que é amor. Aí eu falo a verdade mesmo. Pois é, mas se a nossa verdade só machuca as pessoas, não é uma virtude, é um defeito. É o amor não fingido. Detestai o mal e apegue-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai, compartilhai o que? As necessidades dos santos. Então a gente deve acolher as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai, não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. E chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É até hoje, até o 13, completo. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo homem esteja sujeito. Ah, não, mas é eu e Deus. Hã? Não sou eu e Deus, eu diretamente com Deus. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. As autoridades que existem foram por ele instituídas. Pastor, então quer dizer que um líder que é anti-Deus, é anticristo e tal, Deus que colocou ele lá? Não. Está dizendo que a autoridade, a posição de autoridade foi estabelecida por Deus, mas quem colocou ele na cadeira foi o próprio povo. Ok? Por isso que uma autoridade ela pode ser contra Deus, mas a autoridade deve ser honrada. Okay? Você não pode afrontar a autoridade. Então a gente não concorda com um determinado presidente, com um determinado governador, mas isso não me dá direito de afrontá-lo, de desonrá-lo com palavras. Eu posso não concordar, apresentar meus argumentos, mas isso deve ser de forma respeitosa e submissa. Entendido isso? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever da consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos os que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Ah, mas eu só honro a Deus. Bom, então tá errado, né? Ah, mas eu só pago a Deus, né? Então tá errado. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Respeito, respeito. Honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento
Tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar-se do sono. Despertar-vos do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém? Sua salvação, você já está salvo, mas a volta dele está mais próxima do que quando você converteu. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Aleluia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Aleluia, amém, amém e amém. O evangelho aos pecadores, maus, moralistas, religiosos, Paulo tem uma boa notícia. Justificados, pois, pela fé têm paz com Deus. A graça, a mensagem do evangelho é uma boa notícia para os pecadores. E ele perdoou os pecados e fez justiça na cruz do Calvário. Portanto, não é mais pelo merecimento, é pela bondade de Deus. Justificados, crucificados com ele, governados agora pelo Espírito. Ressurretos, agora, ressurretos em Cristo, o poder do Espírito agora que governa a casa. Ressurretos, justificados, crucificados, ressurretos, eleitos. Eleitos para ser o quê? Corpo de Cristo e família de Deus. Esse é o evangelho. Todos nós, pecadores, fomos justificados, crucificados, ressurretos, eleitos, para vivermos como? Corpo de Cristo e família de Deus. Amém? Pastor, qual é o resultado do evangelho? Para que eu viva na minha casa de forma isolada, falando com Deus? Não. Você foi eleito, justificado, crucificado, ressurreto, para viver como corpo de Cristo e família de Deus. Cada um de nós recebeu dons, para nós partirmos como membros de um só corpo e edificarmos como essa grande comunidade, que se chama Noiva de Cristo, Igreja de Deus, até que Ele venha nos buscar. Amém. Uma boa tarde para você. Obrigado, Jesus, pelo teu favor, pela tua justiça. Somos eleitos. Percebemos também a graça e também a bondade. Não merecemos, mas o Senhor nos escolheu. Nós celebramos esse evangelho, essa boa notícia que nos alcançou. Amém e amém. Uma boa tarde para você. Amém. Era uma oliveira, Mas era um ramo quebrado, e o zambujeiro ali foi enxertado. Esta oliveira é o meu Jesus, fui nele enxertado, hoje tenho luz. Nós éramos zambujeiros bravos e fomos enxertados em Cristo. Cristo é a oliveira. Agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Uma oliveira de ramo quebrado, é Cristo na cruz. Ele é a oliveira. Lindo, né? Zambujeiro bravo, Zambujeiro bravo, não dá frutos bons. Assim era eu no meu coração. Eu um belo dia
oliveira, nele sou feliz, nele estou ligado, no tronco e na raiz, ligado na oliveira, de todo o coração. Posso eu dar frutos e dar frutos bons, oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Nele fui enxertado através da fé. Posso eu dar frutos, enxertado assim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, aleluia. Lindo, né? Lindo. Fomos enxertados em Cristo. Amém. Nós estamos ligados nele. Eu achei linda essa expressão, do tronco à raiz. Amém. Cristo é oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o Evangelho. Essa é a boa notícia que nos alcançou. Amém. Essa música é do trio Alexandre. Ok? Foi lançado ano passado, só pela capa você já vê, né? Que é coisa recente. Amém? Se alguém achar um cover, amanhã daí compartilha aqui, ok? Que às vezes tem alguns covers gostosos de ouvir também. Amém? Boa tarde para você, passando do tempo aqui, enfim. Mas é profunda a profundidade do Evangelho. Essa é a raiz. As que a gente ouve aqui é tronco, mas essa aqui é a raiz. Amém? Amém. Tchau, queridos. Quem pessoal? Tá. Deixa eu ver. Seus amigos. Mãe, deixa eu ver. Deixa eu ver, mãe. Deixa eu ver. Mãe, posso ver? Posso ver?